prepara-se porque hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro thriller político, tirado, sabe de onde? Das páginas da história antiga. É uma trama de traição, um massacre real e, claro, a vingança de um menino rei. Imagina só a cena. Traição, traição! Esses foram os últimos gritos. Os gritos desesperados de uma rainha superpoderosa bem no fim do seu reinado. Mas calma. A nossa história não começa com o fim dela, não. Pelo contrário. Ela começa com a forma brutal como ela chegou ao poder. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que um menino, uma criança de 7 anos, conseguiu derrubar uma rainha? Pra gente entender isso, a gente vai ter que voltar no tempo. 7 anos, para ser exato. A gente vai voltar para um momento de violência que é difícil até de imaginar, mas também para um ato secreto de pura coragem. Então vamos começar pelo começo, pelo problema. Tudo começou com uma tomada de poder que foi, assim, impiedosa. Um ato de violência que selou o destino do reino por um bom tempo. A figura central aqui é a rainha Atalia. O filho dela, o rei Acasias, tinha acabado de morrer. E o que ela faz? Ela decide tomar o poder para si mesma. E olha, Atalia não era qualquer uma. Ela era filha da famosa, ou melhor, infame Jezabel. Então, já dá para imaginar. Ela herdou aquele espírito ambicioso da mãe e agiu assim de forma rápida e sem um pingo de misericórdia. E quando eu digo sem misericórdia, eu não estou exagerando. A ambição dela era algo sem limites. Para garantir que ninguém a tiraria do trono, ela simplesmente ordenou a execução de toda a família real. Sim, isso mesmo. Isso incluía os próprios netos dela, os filhos do falecido rei. O objetivo era claro: eliminar qualquer pessoa que pudesse ser um rival. Foi um ataque direto, não só a pessoas, mas a um símbolo, a toda a linhagem real de Davi. Só que, no meio de todo esse caos, dessa matança, uma pessoa enxergou uma brecha, uma oportunidade de salvar o futuro do reino. Essa pessoa era Jeozebá. Ela era irmã do rei Acasias e, não por acaso, esposa do sumo sacerdote Joiada. No meio daquele massacre todo, ela arriscou a própria vida para salvar uma única pessoa. Foi um ato de coragem, assim, extraordinário. Ela e o marido formaram uma aliança secreta ali na hora, e juntos eles decidiram desafiar a nova tirana. Era arriscar absolutamente tudo. E esse segredo durou, olha só, 6 longos anos. No primeiro ano, o príncipe bebê, chamado Joás, foi resgatado pela tia e escondido lá nos aposentos dos sacerdotes, dentro do templo. Dos 2 aos 6 anos, ele foi criado ali, em total segredo, aprendendo tudo com o sumo sacerdote. E no 7º ano, um contragolpe começou a ser planejado. Imagina, por 6 anos inteiros, o último herdeiro do trono viveu escondido, enquanto a rainha assassina governava o país sem ter a menor ideia do que estava acontecendo bem debaixo do nariz dela. Ok, mas esconder o rei não era o plano final, claro. Não era o suficiente. Tinha chegado a hora de agir. E é aí que entra a mente por trás de tudo: o sacerdote Joiada. Ele começou a desenhar um plano super meticuloso para uma revolução, silenciosa. E o primeiro passo era genial. Para entender, a gente precisa saber quem eram os carious. Esse era o nome das tropas de mercenários estrangeiros que serviam como a guarda real da rainha. A chave de tudo, o passo mais crítico do plano de Joiada, era conquistar a lealdade desses caras. A grande sacada foi essa: ele não tentou lutar contra os guardas da rainha, ele os recrutou. E o plano foi executado em 5 passos, uma verdadeira aula de estratégia. Primeiro, garantir a lealdade. Ele fez um pacto secreto com os capitães da guarda. Segundo, usar um disfarce. Ele planejou o golpe para o sábado, aproveitando a troca de turnos da guarda para mover as tropas sem ninguém desconfiar. Terceiro, controlar pontos-chave. Ele posicionou gente em 3 lugares estratégicos. Quarto, formar um perímetro. Ele cercou o menino rei com guardas que, espertamente, entraram no templo desarmados para depois receberem as armas. E quinto, impor o sigilo total, com ordem de executar qualquer um que tentasse furar o bloqueio. Foi perfeito. Ele transformou a segurança da rainha na arma que ia derrubá-la. E esse detalhe das armas é fantástico. Para manter o sigilo, como eu disse, os guardas entraram no templo sem nada. E lá dentro eles receberam armas, mas não quaisquer armas. Eram as armas sagradas do tesouro do templo, as lanças e os escudos do próprio rei Davi. Isso não foi só uma tática para não levantar suspeita, foi um ato profundamente simbólico. Era como armar os guardas com o legado, com a história do fundador do reino. Bom, com o plano todo montado, em ação, chegou a hora.
o momento de revelar o segredo de 6 anos e executar o golpe. 7. Essa era a idade de Joás quando ele finalmente foi apresentado ao povo e coroado o legítimo rei. Pensa só, um menino de 7 anos, que viveu escondido a vida inteira, de repente se torna a peça central de uma revolução. E a coroação foi cheia de simbolismo, claro. Joás recebeu 2 símbolos muito poderosos. Primeiro, a coroa, que representava a autoridade real dele, o direito de governar. E segundo, o livro do testemunho, que era uma cópia da lei. Isso era para deixar uma mensagem bem clara. O poder dele, o direito de governar, estava totalmente ligado ao dever de seguir a lei divina. Viva o rei! Foi o que o povo gritou. A multidão, que não tinha ideia de nada, ficou completamente atônita ao ver um herdeiro vivo ali na frente deles. A reação foi uma explosão de alegria, de celebração, com trompetas, aplausos. O barulho ecoou por todo o templo. E claro, esse barulho todo chamou a atenção. A rainha Atalia, ouvindo a confusão, correu sozinha para o templo para ver o que estava acontecendo. E a cena que ela encontrou foi inacreditável para ela. O menino rei, de pé, junto à coluna real e cercado pelos guardas dela, os próprios guardas dela. Naquele momento ela entendeu tudo. Os guardas não estavam prendendo ele, estavam protegendo. O jogo tinha virado, tinha acabado para ela. Então, a gente chega ao último ato, justiça e uma nova aliança. A queda da tirana foi rápida, e com isso surgiu a chance de restaurar um reino que estava na beira do abismo. Joiada não perdeu tempo. Ele deu a ordem para os guardas escoltarem Atalia para fora do templo. Ele não queria que o lugar sagrado fosse profanado com a morte dela. Ela foi executada ali, na entrada dos cavalos do palácio. A justiça foi feita, de forma rápida e decisiva. E a transformação no reino foi assim, da água para o vinho, total e imediata. Antes, no governo de Atalia, o templo de Baal era ativo, depois foi destruído. A adoração a Yahweh era suprimida, depois a aliança foi renovada. A linhagem de Davi estava quase extinta, agora estava segura. A cidade vivia em tumulto e, de repente, ficou calma e alegre. A mudança aconteceu quase da noite para o dia. E para solidificar essa nova era, 2 coisas foram fundamentais. Primeiro, uma nova aliança. Joiada liderou o rei e todo o povo para renovar o pacto de serem o povo do Senhor. E segundo, uma reforma religiosa. O próprio povo foi até o templo de Baal, derrubou tudo, despedaçou os altares, os ídolos e ainda matou o sumo sacerdote deles. Ou seja, não foi só uma mudança política, foi uma reconfiguração completa, religiosa e cultural para toda a nação. E essa história toda, essa conspiração antiga, cheia de coragem, nos deixa com uma pergunta que vale para qualquer época, né? Quando a tirania se levanta, quem é que tem a coragem de fazer a coisa certa? Quem tem a coragem de esconder um rei? Fica aí a reflexão sobre o que pessoas aparentemente comuns estão dispostas a arriscar pela justiça.